boa tarde a todos vocês que nos acompanham. Hoje estamos aqui entrevistando o Isaac Ferreira, ele que é autor de um livro aí maravilhoso, Zona de Conforto, que ele vai falar sobre esse livro. Boa tarde, Isaac. Boa tarde. Para quem não me conhece, Isaac Ferreira, especialista em inteligência emocional e espiritualidade, servo do Deus Altíssimo. Aleluia! Esposo da Cristiane Martins Alves. Um grande abraço para minha digníssima esposa e qualquer um aí. Pai do Luiz Felipe e da Jennifer. São bênçãos de Deus na minha vida, para que eu possa ser mais próspero e deixar um legado muito grande, né? Eu sou escritor do livro Zona de Confronto, é um livro de inteligência emocional, onde eu confronto as suas ideias para você sair da estagnação, dessa vida que você acha que está maré mansa aí, e buscar a vida extraordinária que Deus reservou para você. Amém. Eu faço das palavras dele sobre falar de Deus, sobre falar de família. A gente tem os pilares que é importante na nossa vida. Deus em primeiro lugar, depois cuidar do nosso, né, do nosso coração, da nossa mente, do nosso corpo, para também cuidar da nossa família. Isso que você falou é muito importante. Isaac, como que você cuida da sua mente e do seu corpo? Fala aí pra gente. Primeira coisa, para cuidar do corpo, da mente e do espírito, né? Nós somos seres tríneos aí, corpo, mente e alma, né? Então, para cuidar da minha mente, eu preciso entrar num estado de tranquilidade, num estado de calmaria. Eu não fico lá o tempo inteiro, né? Então, faço uma meditação, um momento onde eu comigo mesmo me conecto a essa energia positiva, onde eu sinto essa energia em mim e através de mim, nesse momento, a minha mente entra em equilíbrio. Então sai as minhas perturbações, saem os meus medos, saem os meus transtornos e entra somente a paz de espírito. E aí na vibe espiritual, né, eu me conecto com o Criador, com Deus Todo-Poderoso. E essa energia que me nutre e me dá essa energia toda para lidar com todas as situações no dia a dia. Exatamente. Olha, Isaac, tratando dessa espiritualidade, dessa questão do espiritual, quando a pessoa não cuida do seu corpo e da sua mente, ela tem reflexos físicos. Ela fica desanimada, ela fica cansada. Fala um pouco aí mais para nós sobre isso. Sim, eu vou falar um pouquinho da minha jornada para que fique uma fácil compreensão. Né? Em 2016 eu tive experiências espirituais que me levou a ser esse homem que eu sou hoje. Mas a minha vida, voltando atrás aí há 17 anos atrás, eu era uma pessoa totalmente religiosa, só que era um cara que olhava para os defeitos dos outros, para os pecados dos outros, para as transgressões dos outros e achava que a minha vida era perfeita. Quando aconteceu uma situação adversa na minha vida, eu fiquei viúvo com 22 anos, minha esposa tinha 19 anos, eu fiquei com a menina de 3 meses. Naquele momento eu culpei o ser mais poderoso do universo, porque as pessoas vinham me confortar, elas batiam no meu ombro e falavam assim, foi a vontade de Deus. E por eu ser religioso e não um verdadeiro homem de Deus, eu coloquei a culpa em Deus, da mazela que aconteceu na minha vida. Então eu me afastei do Senhor, me afastei dos caminhos do Senhor, vivi uma vida desordenada, uma vida de destruição, de autoflagelo, onde eu encontrei no vício da bebida o certo conforto que eu achava que teria. Então me tornei um alcoólatra, fui alcoólatra por 10 anos, vivi experiências absurdas, chegar a um ponto de estar caído na sarjeta, onde o cachorro lambia a minha boca e as pessoas passavam por mim e falavam, coitado, aquele ali é filho de quem? Eles não sabiam que eu era filho do Deus Altíssimo. E eu também não sabia disso, porque eu era religioso, eu não era um homem de Deus. 2016, o ano da virada da minha vida. Eu choro, tá, gente? Aqui ao vivo e falando de Deus. Sim, em 2016, Deus me abençoou grandemente, já tinha um sacolão, já estava prosperando grandemente. Deus fez o caminho inverso na minha vida. Você vê muitos evangélicos e fala assim, eu tinha tudo, perdi tudo, e aí quando eu estava na sarjeta, Deus foi lá e me deu um abraço. Deus fez o contrário comigo, ele me fez prosperar, afastado dele, ele me fez prosperar, me fez viver experiências de destruição lá no mundo.
E depois de 10 anos afastado dele, eu tive 3 sonhos espirituais. Nesses sonhos, eu tive a experiência com Deus Altíssimo e eu sentia essa espiritualidade, eu sentia o poder de Deus. Você sabe que eu sinto o Espírito Santo chorando. Onde eu estou, e eu sinto a presença do Espírito Santo. Antes desses bastidores aqui, vieram várias pessoas aqui que a gente entendeu que já foi programado por Deus no espiritual. Várias histórias lindas que passaram por aqui. E eu falo que Deus, ele fala no meu coração. Algumas pessoas falam em línguas e Deus é chorando. Então, eu convido o Senhor para estar aqui nesse momento. Eu já sei que Ele está presente aqui nesse momento para a gente passar essa mensagem. Eu não sabia disso da sua vida, eu só vi o Isaac sorrindo. Sim. Justamente isso. O chamado que Deus colocou em mim hoje é justamente isso. Através de mim, manifestar esse Espírito Santo que você conhece. Aleluia. Através da minha experiência, do que eu passei na minha vida, poder manifestar a glória de Deus. Não é sobre a glória do Isaac, é sobre a sua glória. É sobre a glória de Deus. A luz do Espírito Santo sobre nós. Justamente. E essa manifestação, ela é manifestada de várias formas. Alguns falam em línguas, alguns têm o dom da profecia, alguns apenas choram, outros têm a eloquência. Esse dia eu estava conversando com o irmão e a gente falou sobre alguns momentos onde as pessoas manifestam sapateando, outras pessoas manifestam dançando, né? E aí eu estava falando para ele, essa manifestação é sobre o que está instalado em nós. Vamos lá, você é muito sensível, então o Espírito Santo manifesta e você chora. Mas, por exemplo, você pega um soldado, linha dura do exército, e ele converteu e ele é transformado, quando manifesta nele, ou ele vai marchar, ou ele vai bater continência, você entendeu? Então, se for um baterista, com certeza ele vai querer bater em algum lugar na mesa, você entendeu? O Espírito Santo é lindo, não é? É lindo, o Espírito Santo, ele fala em várias linguagens, de várias formas, ele fala com a gente. Até mesmo quando a gente está num lugar, vamos falar as coisas assim também espirituais que a gente sente. Não é tudo que é só bonito, né? Se a gente está num lugar, a gente sente um clima pesado, a gente sente um ambiente pesado. Você passa por isso também nessa intimidade? Sim. Quando em 2016 comecei uma jornada, aí eu tive a experiência espiritual. E aí, para viver essa experiência espiritual, as minhas crenças não permitiam viver isso. Por quê? O Isaac tinha afastado de Deus, tinha se perdido no caminho, tinha vivido uma vida de transgressões, uma vida louca lá no mundo. Então, quando eu tive a experiência espiritual, veio um confronto interno. Peraí, eu sou do mundo, eu não sou de Deus, eu sou um transgressor, eu tenho que ir para o inferno, eu tenho que sofrer. As minhas crenças eram essas. Então, eu não tinha crença de merecimento em aceitar o Espírito Santo em mim. Como que esse homem, cheio de transgressões e mazelas, está acessando o Espírito Santo? Então veio o confronto mental. E aí eu comecei a jornada espiritual, 2016 a 2020, questionando comigo mesmo. Né? Comecei experienciando isso, trabalhando isso em mim, só que só em 2020 eu vim conhecer inteligência emocional. E a inteligência emocional, ela veio como complemento para a minha espiritualidade, porque quando eu entendo sobre as minhas crenças limitantes, os meus traumas e bloqueios referente à minha infância, eu consigo entender onde foi que eu me sabotei, onde foi que eu me perdi de mim mesmo, onde foi que eu me perdi do Senhor. E aí, reprogramando essas crenças, eu consigo aceitar que hoje eu sou filho amado do Deus Altíssimo, e o propósito de Deus em mim é levar essa mensagem de transformação para muitos outros que estão lá, perdidos, na sarjeta, caídos, sendo lambidos por cães, comendo migalha do meio da rua. E para você que está nos assistindo, se tem alguém nessa situação na sua vida, na vida da sua família, mostra esse vídeo para as pessoas. Daqui um homem transformado, que um dia teve essa experiência de estar na sarjeta, jogado, sem valor nenhum para as pessoas. Mas o Criador me chamou como filho pródigo. Já leu a parábola do filho pródigo? Depois de 10 anos afastado de Deus, eu fui numa igreja e a palavra foi essa, a parábola do filho pródigo. E na pregação, o pregador contou toda a minha vida, toda a vida onde eu tinha andado, por onde eu tinha passado. E naquele dia ele falou assim: você é meu filho, eu te chamo pelo meu nome. Vem até mim, me abraça, eu vou trocar suas vestes, vou te dar um banho, vou trocar suas vestes, vou colocar no seu anel um anel novo.
E hoje estou aqui levando essa mensagem para você. A transformação é real. E ontem eu fiz uma sessão. Nessa sessão eu tomei uma decisão. Vamos falar sobre referência. Quando você fala em sacolão, a referência que eu te dou é Casa da Fruta Avenida, é o sacolão que eu sou proprietário. Sacolão é um açougue completo. A referência, por muito tempo as pessoas perguntavam, onde que é seu sacolão? Aí eu falava, é próximo da Fórmula R, é próximo do Quedinho, é próximo do Faria Supermercado. E aí um dia num treinamento, alguém estava falando sobre referência e falou, qual que é a referência para você? O seu comércio é referência ou você usa a referência de outro comércio para falar do seu? E aí caiu uma chave para mim. Falei, cara, o meu comércio tem que ser referência. Sim, então, é referência. Justamente. Quando as pessoas perguntam, onde que é a Casa da Fruta Avenida? No endereço tal, Avenida Vera Cruz, 649, no bairro das Américas. Mas qual que é a referência? A referência somos nós. Quando você chegar na região, perguntar a qualquer pessoa onde é a Casa da Fruta Avenida, as pessoas vão te dizer, porque a referência somos nós. E como homens de Deus, mulher de Deus, nós devemos ser referência. E por muito tempo a gente referencia o pastor, referenciamos a irmã, referenciamos outras pessoas. Mas e o nosso testemunho? O nosso testemunho é que é a referência. Ô Isaac, essa palavra aqui veio pra mim. Eu dizia assim, muitas pessoas, na hora que eu ia referenciar, convidar pessoas pra minha igreja, lá tem fulano de tal que é fervorosa, lá tem fulano de tal que é assim, lá tem um pastor que é assim, assado. Não assim, tirando, né, claro, a importância dessas pessoas. Só que a referência que você está falando aqui foi a mesma referência que Deus fez na minha vida. Eu era uma pessoa que eu era do mundo, eu bebia, muitas pessoas que me acompanham aqui vai ver o passado, vai saber do passado da Daiane. Pode ser que algumas ainda me julguem pelo passado que eu vivia, mas hoje eu fui transformada em Deus. E Deus ele foi usando os detalhes, pessoas para trazer esse chamado meu. E hoje eu sei, de demoniada, fiquei 2 horas endemoniada no meu lar. Eu fui batizada, casei, fiquei 2 horas de demoniada no meu lar. E as irmãs, que eu agradeço, que me apoiaram no meu lar, né, repreenderam. E o Satanás dizia, os demônios diziam, quem é essa? Quem é essa que está vendo? É a filha do rei. É essa que está aqui hoje para dar esse testemunho para as mulheres que eu fui demoniada e Deus permitiu que eu visse. Na hora que as irmãs mandavam ele no cemitério, ele falando, tem trabalho para ela lá, tem pão para ela lá. Não vamos referenciar Satanás, porque Satanás é sujo, mas eu quero referenciar o Deus maravilhoso, porque ele me libertou. E quem ele permitiu eu ver, como ele permitiu que você contasse essa história aí, para a gente trazer mais pessoas para Deus. E não é igreja, não é religião, é a nossa intimidade com o Senhor Jesus, não é, Isaac? De endemoniar, gente que vivia na rua, na sarjeta, bebendo. Olha que Deus trouxe. A referência hoje que nós temos para vocês passar é a história Isaac e Daiane e Deus como centro de tudo. O Deus como nosso pilar, não é mesmo? Isso aí que você me passou, agora sim. É poderoso, né? Poderoso. Nós somos a referência. Porque muitas pessoas sabem de onde o nosso Deus nos tirou. Porque agora a gente precisou de vir para um lugar mais livre, né, Isaac? Sim. Por incrível que pareça, eu falo muito sobre isso. Nós combinamos no local, o local agradável, o clima agradável. Tomei meu café já, tá? Já tomei meu café, não falha. Quando fala em Isaac, fala de café. Um abraço aí para todos os amantes de café também. Mas quando nós falamos do Espírito Santo, Deus, essa energia positiva maravilhosa, não está no nosso controle. Nós estávamos num local que nós achávamos que era o local, mas agora sim, aqui é o local. Em meio à natureza, um lugar glorioso, onde nós temos a liberdade de falar o que o Espírito Santo manifestar em nós e vocês poder receber a porção diária que vocês precisavam na tarde desse dia. Porque igual vocês me viram chorando aí, vocês me viram emocionada. Lá é um ambiente muito agradável, mas eles precisam de atender as pessoas que chegam até lá. Então aí Deus, ele faz tudo dentro, igual o Isaac falou, dentro no espiritual já está tudo determinado. Porque aqui eu vou poder falar, a gente falar com maior liberdade, sem atrapalhar o ambiente que nós estávamos e deixar essa mensagem de maior visibilidade para vocês, né, Isaac? Justamente. Continuando o que eu estava falando, Daiane, sobre as experiências que nós vivemos, quando eu conheci a área de inteligência emocional,
E eu pude experienciar uns treinamentos que eu curei os meus traumas emocionais, os meus bloqueios. E quando eu curei isso, eu entendi o porquê que eu me sabotei. O porquê que eu parei no meio do caminho, o porquê que eu desisti da minha espiritualidade, né? O porquê que eu me afastei do Senhor. Quando o Senhor me abraçou, Ele falou assim: eu não importo com os seus erros, não importo com os seus pecados, eu só quero o seu arrependimento. Aleluia. E na área de inteligência emocional, nós ensinamos justamente isso, de uma forma leve e diferente, sem religiosidade. Por que religiosidade, Isaac? A religiosidade, por muito tempo, ela ajudava as pessoas a se manterem no caminho. Só que um certo ponto em diante começou a estragar as pessoas. Porque algumas pessoas começaram a mistificar a questão da igreja. Né? Ah, não vou em tal igreja porque lá é assim, 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 eu não gosto disso. Eu não vou em tal igreja porque lá é assim, 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 eu não gosto disso. Ah, eu não gosto de tal igreja porque lá o pastor vive desse jeito e quer que a gente seja diferente. Ó, deixa eu falar uma coisa pra você, aproveitar o momento aqui. Para ir no hospital, você precisa estar doente. Você não vai no hospital curado, a não ser que você seja médico. A igreja é um hospital espiritual, onde você vai curar suas mazelas espirituais. E lá, muitas das vezes, você vai no hospital, você não pergunta ao médico se ele está doente. Muitas vezes o médico está destruído fisicamente, mas ele está ali para cuidar da sua vida, porque é o propósito dele. Então, quando você pensar em falar mal de igreja XYZ, pense bem, porque muitas vezes o pastor que está lá entregando uma mensagem para você, ele também está totalmente destruído naquele momento, mas ele está ali cumprindo o propósito dele. Então, se a igreja, o hospital espiritual, é lá onde você vai curar suas mazelas espirituais. É lá onde você precisa estar para você buscar essa energia. Só que, infelizmente, algumas pessoas vão para a igreja para mostrar a roupa, algumas pessoas vão para a igreja para mostrar o cabelo, algumas pessoas vão para a igreja fazer negócios. E é onde Jesus Cristo, naquele tempo lá, ele chegou no templo e derrubou tudo. Porque o Espírito Santo ele não alegra com isso. Entendeu? Fazer negócio dentro do templo. E quem é templo? Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então a igreja são pessoas. Independente do lugar onde você estiver, se você juntar 2 ou 3, como estamos aqui, ó, nesse momento, juntar 2 ou 3 em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome dessa energia maravilhosa que se chama universo, Ele está entre nós. E eu ia te falar, muitas pessoas falam muito de Deus, mas não conhecem verdadeiramente a Deus. Sim. E aí, quando você não conhece verdadeiramente a Deus, como eu não conhecia, eu era religioso, mas eu não conhecia. No primeiro momento da tragédia que aconteceu na minha vida, eu culpei Deus. Por quê? Ah, Isaac, as coisas ruins acontecem na minha vida porque é culpa de Deus? Não. A responsabilidade nossa por nossos atos e atitudes. E a inteligência emocional, ela traz isso para mim, a autorresponsabilidade, Daiane, onde eu pratiquei algo errado e eu preciso pagar o preço por isso. Precisa pedir perdão, precisa de fazer, né, justamente. olhar o nosso coração, né? Justamente, a autorresponsabilidade faz com que eu olhe para meus atos e atitudes e fale, cara, eu errei aqui, aqui e aqui. Quando eu adquiro a consciência do meu erro, do meu pecado, eu posso tomar a decisão de ressignificar ele. Ou como que vai ressignificar o pecado? Através do arrependimento. O arrependimento, você vai se reconciliar com quem? Com o Criador. Se você pecou perante Ele, você não precisa se arrepender perante as pessoas, é perante o Criador. E qual é a prova do arrependimento? A mudança de comportamento. Porque se eu andava em transgressão, se eu andava em pecado, eu andava perdido, e através do arrependimento, eu aceitar Jesus, né? Porque as pessoas, depois que eu aceitei Jesus, minha vida mudou. Depois que você olhou para você, se arrependeu dos seus atos e atitudes, e aí você deu um novo significado a isso, é o aceitar Jesus, é conhecer verdadeiramente Deus. Isso não importa qual igreja você esteja, porque tudo lhe é permitido, mas nem tudo, né, agrada ao Senhor. Então você tem o livre-arbítrio para todas as suas escolhas, você tem o livre-arbítrio para as roupas que você usa, para os lugares que você frequenta, mas você
vai arcar com as consequências disso. Então tem gente que acha que porque a gente virou crente, vamos supor, né, sem falar de religiosidade ou de igreja, mas virou crente, mudou de roupa, né, não veste mais roupa curta. Porque não é porque eu virei crente que hoje eu não visto roupa mais curta. Eu virei crente, mas hoje eu sei o significado do meu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Eu sei que se eu coloco uma roupa ali mostrando muito o corpo, isso, eu posso fazer os homens pecarem ao olhar para o meu corpo. Então tudo tem um significado na Bíblia e para Deus. E quando a gente deixa de olhar os homens, a gente começa a se centrar em Deus e se aproximar a Deus. É onde Deus vai nos falar em sonho, é onde Deus vai nos tocar em ambiente que não é mais pra gente. Não é mesmo? Justamente. A espiritualidade conectada com a inteligência emocional, você começa a ser senhor de si, você começa a gerenciar você, não a vida dos outros. Eu não começo a olhar a Daiane e ficar olhando os defeitos da Daiane, do meu amigo. Eu começo a olhar pra minha vida e consertar os meus defeitos. Porque quando você começa a olhar o outro, é porque você esqueceu de olhar pra você. E na área de inteligência emocional a gente aprende isso, que o mal que você vê nas pessoas é o que está instalado em você. As referências positivas que você vê nas pessoas também é porque está instalado em você. Então essa autorresponsabilidade é um poder muito grande que você acessa, porque você para de gerenciar a vida das pessoas e começa a gerenciar a sua. Quando você começa a gerenciar a sua, você abre um leque tão grande para a espiritualidade. Vai crescendo, vai avançando espiritualmente. Justamente porque na inteligência emocional te ensina sobre pessoas, ambientes e conteúdo. A autorresponsabilidade fala assim: se eu quero me desenvolver como pessoa, como ser humano, eu preciso me conectar com pessoas melhores que eu. Então eu preciso conectar com pessoas que têm conteúdo que agregue valor à minha vida. Quando eu conecto com pessoas, eu preciso estar em ambientes adequados para me conectar com essas pessoas. Como que eu vou conectar com essas pessoas que querem desenvolvimento, que querem crescer lá na sarjeta? Eu vou lá restaurar pessoas, mas eu não fico lá. Eu vou lá restaurar pessoas e trago. Se a pessoa quiser vir, ela vai vir por espontânea vontade, né? Justamente. A gente não pode salvar uma vida. Justamente. A roda dos escarnecedores que está lá em Salmo é sobre isso, os ambientes. Então, eu vou sentar na roda dos escarnecedores, onde as pessoas nessas rodas vão trazer o quê? O conteúdo. Qual que é o conteúdo que roda na roda dos escarnecedores? Conteúdo que me afasta de Deus. Então agora eu escolho as pessoas que eu vou andar, eu escolho o conteúdo que eu vou absorver e eu escolho o ambiente que eu vou inserir. Quando a gente fala isso, não é que a gente vai desfazer de pessoas que, tem sua vida, não. Não é isso, gente. A gente convive com todas as pessoas, a gente ama a todos, né? Não é, Isaac? O amor de Cristo é a todos, a gente trata todo mundo bem. Mas aonde a gente tiver a oportunidade de levar uma mensagem de Deus, a gente leva. Mas a gente não tem que ser intransigente e ir levando e ditando sobre o nosso conhecimento, a nossa intimidade com Deus a todos. A gente só vai onde a gente tem liberdade que nos é dada. Então, se você vê um exemplo entre Isaac e entre eu, uma mudança de comportamento da minha vida, quem me conhecia antes, quem conhecia o Isaac, vocês estão percebendo que isso aqui não é eu, não é o Isaac, é o Espírito Santo, é Deus que trabalhou em nós. Justamente. O bacana é que essa autorresponsabilidade, eu paro de ser uma vítima, porque na situação de vítima eu quero algum benefício. Na situação de vítima, a vítima dentro da igreja. Eu não consegui desenvolver na igreja porque o pastor me travou, porque a irmãzinha me travou, porque eu era mais simples que as outras pessoas. Essa é a vítima. Quando você muda essa chave na sua cabeça, você começa a ser autorresponsável, você começa a gerenciar os seus sentimentos, você começa a se posicionar como protagonista. Se eu sou protagonista na minha igreja, eu quero ajudar o pastor, eu quero ajudar as irmãs, eu quero ajudar os meus irmãos. Eu não quero atrapalhar, eu não quero ser a trave que atrapalha. Não medir, né? Quem tem mais fé, quem tá mais próximo de Deus, isso não existe, né, Isaac? Justamente. Então a autorresponsabilidade me faz isso. Porque muitas pessoas são vítimas em qualquer lugar da sociedade. É vítima no emprego. Eu não cresci no emprego porque meu patrão me travou, porque meu colega me passou para trás. Porque essa pessoa não tem autorresponsabilidade. Então ela vai colocar a culpa em qualquer outra pessoa. Até em Deus, como eu falei da minha vida. Lá atrás coloquei a culpa em Deus pela vida que eu tinha. Uma vida atormentada, uma vida de sofrimento. Então nós vamos deixar essa mensagem. Você quer virar a chave da sua vida? Ser protagonista da sua história? O segredo para isso é a intimidade com Deus. É buscar Deus, ou você quer viver no passado e ser somente vítima?
Porque tem muita gente que vive no passado. Qual o conselho que você dá para essas pessoas, Isaac? Então, o passado é uma referência onde você vai lá buscar uma referência. Vamos lá, na área de inteligência emocional, existe a reprogramação mental, tá? A reprogramação mental, vamos lá, Isaac hoje passa por um desafio. Nesse momento do desafio, a minha mente, ela não consegue distinguir presente, passado e futuro. Ela vai buscar uma experiência lá no passado, onde eu vivi algo parecido, e vai trazer o comportamento que eu tive na época. Vamos lá, Isaac na infância era uma criança que, num momento de desafio, ele teve que ser agressivo. Ele teve que ser agressivo, por quê? Se você apanhar, vamos lá, a programação na minha infância. Se você apanhar na rua, chegar em casa você apanha também. Então o Isaac foi treinado a ser um cara agressivo. Quando me tornei um adulto e eu era confrontado, o que vinha? A minha mente ia lá no meu passado e falava, se você apanhar na rua, você apanha em casa de novo. Então eu nunca apanhei na rua, porque o meu comportamento buscava uma referência no passado. Muitos de vocês hoje estão vivendo uma vida totalmente desgovernada porque as experiências que você viveu lá no passado são de terror. Mas você pode reprogramar essas suas crenças e o passado só servir de experiência. Você sofreu no passado? Cara, pega isso aí como um impulsionamento. Fala, eu sofri, mas eu não vou sofrer mais. Você foi um alcoólatra no passado? Pega isso como experiência. Fala, não vou mais sofrer de alcoolismo. Se você for um drogado, não vou sofrer mais. Pega essa experiência e fala assim, eu mudei a minha vida, pega esse passado só para mostrar para as pessoas quem você era e quem você é hoje em Deus. Você entendeu? O passado é sua referência. Não fique lá no passado não, que não você vai sofrer, você vai morrer. E não fique no futuro também, que gera ansiedade. A ansiedade é a loucura pelo futuro. Ai, como vai ser o amanhã, como vai ser o amanhã. Viva o presente, o momento agora. Olha que delícia, em meio à natureza, conectado com a irmã aqui, com o meu irmão ali que está nos filmando aqui. Olha que glória, que glória. Viva o presente, respira fundo. O Isaac, isso da hereditariedade, né? O passado refletindo o nosso presente. Orar, né? Para quebra da hereditariedade. Igual minha mãe, eu falo aqui que é um testemunho. A gente está vivendo aqui uma união mesmo para testemunhar. Minha mãe, ela teve 3 relacionamentos. Então eu não queria aquilo para mim. Não que isso seja algo pontual, né? Não é uma crítica, não é nenhum preconceito. Um dia eu peguei e orei. Falei assim, meus relacionamentos não dão certo. Eu sempre sonhei em casar. Aí teve uma época que eu comecei a falar, eu não quero mais casar, eu não quero mais ter filho, mas dentro do meu coração Deus já sabia que eu queria. Eu falava aquilo como uma curva de escape. Aí um dia eu bati o joelho e falei, Deus, quebra essa hereditariedade, porque eu quero casar com um homem só, eu quero ter uma família bonita, eu quero ter meus filhos com ele, e eu quero ter um casamento pelo resto da vida. E Deus me apresentou meu marido. Então a gente saber conversar com Deus, né? Saber falar com Deus o que nos incomoda também faz um diferencial. Sim, isso é lindo porque, vamos lá, os gigantes que seus pais não venceram, você tem que vencer. Então você hoje tem filho criança, filho pequeno. Muitas pessoas que vêm até mim, principalmente algumas mulheres de 30 até 35 anos e vêm fazer entrevista comigo para a questão de emprego. Quando eu chego no quesito, me conta um pouco sobre sua mãe. Normalmente essas adolescentes falam assim, meu pai me abandonou, eu tinha 12 anos, meu pai me abandonou, eu tinha 8 anos. E aí quando essa pessoa fala isso para mim, eu já pergunto, e onde está o seu marido? Onde está o seu esposo? Porque ela está repetindo o padrão da mãe. Isso na psicologia também. Infelizmente está repetindo o padrão. Tá repetindo o padrão. Então assim, se o meu pai foi um cara que me trouxe experiências, que me trouxe dor, eu olho para aquelas experiências e falo, cara, eu não vou repetir esse padrão. E a decisão cabe somente a você, repetir ou não o padrão. Só que muitas pessoas não têm a consciência da época. Porque se eu não tenho a consciência, eu vivo como a palha que o vento espalha para todo lado. Onde o vento bate, eu vou. Agora, quando eu tenho a consciência, no meu livro eu sempre falo isso. Primeiro passo, você adquire a consciência. Segundo, você toma a decisão. E terceiro, você muda. Entendeu? Então você adquire a consciência. Estou certo ou errado?
Tá bom, tá ruim? Tá me fazendo bem, tá agregando valor à minha vida, à vida das pessoas à minha volta, ou tá me destruindo, tá destruindo meu relacionamento, a conexão com as pessoas? Tá fazendo mal, cara? Muda. Muda. Corrige a rota, até o GPS corrige a rota. Se você errou aqui, ó, o trajeto, né, na hora que eu vim, coloquei no GPS o destino. Tem uma rua que está interditada, muda. Então muda também, muda os seus caminhos, por onde você anda, as pessoas que você se conecta. São pessoas que te levam para cima, que te faz sentir melhor. Se não muda o ambiente que você está, muda o emprego, muda a igreja. Onde você estiver, tá te fazendo mal, cara, sai dessa toxina que tá te fazendo mal. Vai buscar a vida extraordinária que Deus reservou para você. Exatamente. Para de comportar como vítima. Você é protagonista. Bate no seu peito assim e fala assim: eu sou homem de Deus, eu sou um valente, eu sou um vitorioso. E vai. E também parar de se comparar nas redes sociais, porque hoje isso é uma contaminação. O que a gente vê nas redes sociais não é talvez a realidade das pessoas. Cada um tem uma luta. Ah, eu sigo a Deus, eu vou viver sempre uma vida feliz? Não. Quem segue a Deus, as tribulações são duplicadas. Mas por que são vencidas? Porque a gente tem um Deus maravilhoso. Então é buscar isso, né? Buscar viver o que é de você. Tem afastamentos? Nem Abraão. Abraão teve que ir para um caminho diferente de familiares. E a gente também às vezes tem que ir por caminhos diferentes até de familiares, para a gente buscar a nossa paz, para a gente buscar o nosso crescimento emocional, o nosso crescimento espiritual. E o Isaac, ele tem um projeto sobre isso, que ele vai falar para vocês aqui agora. Então, pensando na área de inteligência emocional e espiritualidade, eu comecei a viver uma jornada, né? Treinamentos, cursos, para aperfeiçoar a área emocional. A espiritualidade, ela é inata, ela flora através de nós, né? Muitas pessoas são espiritualistas, nem sabem, sentem essa energia que nós estamos falando. Você chega no ambiente e fala: nossa, que clima carregado, que lugar pesado. A espiritualidade você sente, só que você nem sabe disso. Você entendeu? Então, essa espiritualidade está em você, só que você não tem a consciência. Quando você adquire a consciência, você pode trabalhar ela, você vai evoluir essa espiritualidade, né? Quanto mais você se abre a viver essas experiências, a se conectar com esse poder maior que está à nossa volta, mais você vai sentir essas experiências. E quanto mais você vive, mais você evolui. Na área emocional, alguns traumas e bloqueios te bloqueiam de viver isso também, Daiane. De experienciar isso. Por quê? Vamos lá. Se lá na sua infância você viveu umas experiências de ver uma pessoa sendo tomada pelo Espírito Santo e se contorcer todo, aí você ficou assombrado, nunca mais você quer... Você fala: eu que não quero isso pra mim. Você entendeu? Você fala: cara, eu não quero isso pra mim. Então você se afasta daqui, você reprime aquilo. Quando você rompe esses bloqueios, a maioria dos bloqueios está linkada ao medo, que o medo é uma forma inconsciente de evitar algo, né? Porque com medo de sofrimento ou de algo que gera desconforto, ou vergonha, ou alguma situação que remete a um trauma seu da infância. Tudo está relacionado à infância. Quando você busca na área de inteligência emocional, de reprogramação de crenças sobre isso, e aí você não tem necessidade de validação, aprovação. Por exemplo, nós estamos aqui sentados em uma calçada, num ambiente maravilhoso. Lindo. Se você tem esse problema, você vai falar: não, vamos para um ambiente mais top, senão não vai dar certo, senão as pessoas não vão assistir, senão não vai agregar valor à vida das pessoas. Só que nós já não temos mais essa barreira. Não, e nem financeira, de achar que o dinheiro é tudo, né? Justamente. Então nós estamos num ambiente maravilhoso, onde a gente consegue ter um papo, uma conversa maravilhosa que vai agregar valor a milhões de pessoas que vai nos assistir, que vai gerar transformação, sem pensar se a pessoa vai achar bom ou ruim, porque o próprio Cristo veio e ele não agradou todo mundo. Exato. Ele agradou alguns poucos que acreditaram nele, que creram nele, só que depois de 2000 anos ainda continuam acreditando. Outros até hoje não acreditam e não apoiam também. E tá tudo certo, Deus não está nem aí se eles não querem. Porque Deus, ele não importa se você acredita nele ou não, ele age. Sim. Você entendeu? Ele age da forma consciente ou inconsciente. Só que muitas vezes você fica batendo com a cara no muro até você entender que esse não é o caminho. Não é o caminho a seguir. Muda o caminho, muda a trajetória. De novo, um recado para você: muda o caminho, muda a trajetória, muda as pessoas que você convive, muda os ambientes que você frequenta.
busca a intimidade com o Espírito Santo, porque às vezes a gente não consegue mudar de um emprego, né? Mas na hora que você busca uma intimidade com o Espírito Santo, com Deus, na hora que você trabalha na psicologia, sua inteligência emocional, você tem um acompanhamento psicológico, você vai se automunir para lugares que talvez sejam pesados, para lugares que você não consegue sair dele, mas você vai estar lá fortalecida. São lugares que vai começar a não te fazer mais diferença, pessoas que vão começar a não te atingir mais. Sim, você começa a se blindar, né? Você blinda a sua mente, você blinda o seu corpo, para que outras energias contrárias não te sucumba, não te leve para baixo, né? Não mude a sua frequência vibracional, porque nós fluímos numa frequência vibracional. Então, alguns ambientes carregados, alguns ambientes hostil, baixa a nossa frequência, nos leva para baixo. Então, você, com essa inteligência emocional e com essa espiritualidade trabalhada, você consegue estar além dessas energias. Então, você não vai deixar se perder no meio do caos. E muitas coisas não te atingem, porque, por exemplo, quando a gente está resguardado pela luz do Espírito Santo, não há coisa negativa, não há inveja, não há palavra, não há oração contrária que atinja, porque Deus já fala lá de cima, aquela ali é filha minha, não é, Isaac? Nós somos filhos de Deus. Justamente, nós já fomos justificados por Deus. Isso. Né? Eu gosto muito de uma palavra lá de Jó, onde Satanás ele falou com Deus sobre Jó, e Deus justificou Jó antes de permitir Satanás testar Jó. Essa palavra ela é tão forte porque tudo que você estiver passando na sua vida, você já foi justificado pelo Criador. Então, antes de Satanás te tocar, Deus permitiu e Deus te justificou. Embora hoje você esteja perdido, afastado do caminho de Deus, eu acho que você não sabe nem onde você se encontra, tão atolado que você está hoje. E aí você parou nessa live aqui e está assistindo aqui. Então é para você essa mensagem. Deus já te justificou lá atrás. Então levanta sua cabeça, toma um banho, troca de roupa, coloca um perfume e vai viver a vida, porque o maior presente que o Criador te deu foi essa vida para você viver. Vai fazer valer a pena. Amém. Glórias a Deus, eu desejo isso para todos vocês. O Isaac vou falar do projeto. Vai falar do projeto, porque a gente vai falando de Deus. Gente, isso aqui não tem como ser programado para falar de Deus, porque ele viveu tantas experiências, nós vamos ter que repetir, viu, Isaac? Ele viveu tantas experiências, eu vivi, e Deus, ele é lindo. Vocês estão sentindo o Espírito Santo? Porque Deus é lindo. Quando ele muda a vida da pessoa, quando a gente tem esses testemunhos aqui, a gente quer falar dele, da honra que a gente deve a ele, do sorriso que a gente tem a ele, e deve a ele. Às vezes eu acordo triste, gente, eu não tô sempre linda assim, não. Mas o Espírito Santo, eu sei que tem um guerreiro, eu sou filha do rei, eu tenho um Deus acima de mim. Então é isso que motiva a gente. Agora ele vai falar com o projeto e eu agradeço já. Eu vou deixar ele finalizar com o projeto, agradeço essa experiência. Eu quero que vocês recebam isso como um testemunho de Deus, né? Porque aqui foi a mão do Senhor. E ele vai falar do projeto e vai encerrar falando como encontrar ele na rede social e também como comprar o livro dele, Zona de Confronto. Isso. Pessoal, é o seguinte, no ano 2022, né, veio um insight muito poderoso, onde eu estava assistindo uma live, né, e nessa live o cara fala assim, cara, você é egoísta demais, todo o conhecimento que você adquiriu, tudo que você aprendeu, você guardar só pra você, deixa de ser orgulhoso, vai transbordar na vida das outras pessoas. E aí eu ouvindo aquilo ali, eu falei, caramba, eu tenho estudado tanto, eu tenho aprendido tanto e eu não tenho feito nada para impactar outras pessoas. Então eu tomei a decisão de escrever um livro, esse livro aqui, ó, Zona de Confronto, um livro de inteligência emocional, onde eu provoco você a sair da estagnação, dessa vida medíocre que você se enfiou. Foi você mesmo, não foi parente nenhum seu não foi ex-mulher sua, não foi amigo seu, não foi ex-patrão não, foi você mesmo que se enfiou aí. A zona de conforto é um lugar que parece ser tranquilo, mas não, você está sofrendo de dores emocionais graves, está destruindo sua vida, destruindo seu relacionamento, destruindo seu emprego, destruindo tudo à sua volta. Para de viver essa vida medíocre que você se enfiou. Leia esse livro aqui, saia da estagnação, busque essa vida extraordinária que você merece viver. Lendo esse livro aqui vai dar um insight para você poder sair da situação que você está. E viva a vida extraordinária que você merece. Depois do lançamento desse livro, Deus me colocou no coração um desejo de desenvolver uma imersão. O que é imersão? Um local preparado, com pessoas preparadas para te receber, para te acolher,
E nesse ambiente são 2 dias, fazemos ferramentas de reprogramação mental para que você possa trabalhar os seus bloqueios, as suas crenças limitantes, as suas crenças de incapacidade, as suas crenças de merecimento e acessar a vida que você merece, para você acreditar no seu potencial, porque eu sei do seu potencial, você ainda não sabe. Tem o meu programa na rádio, todos os sábados, na Leis 87,9, das 19 horas às 21, se chama Restaurando Vida com Isaac Ferreira. Ouve esse programa, participe lá, liga, peça sugestão, eu posso te ajudar. Segue no meu Instagram, minhas redes sociais, todas as redes sociais têm o mesmo nome, @Isaac Ferreira Oficial. Me procure lá e adquira esse livro aqui, participe dos meus treinamentos, das minhas palestras, tá? Para reprogramar suas crenças e você acessar a vida maravilhosa que Deus te deu. Quero agradecer a minha amiga Daiane pelo convite, né? Extraordinário, por abrir o seu coração, abrir o espaço para que eu pudesse vir aqui até você trazer essa mensagem. Um grande abraço a todos vocês, Deus abençoe, fiquem com Deus.